pessoal, boa noite. Eu queria começar dizendo qual é a experiência de estar no Congresso Nacional. Eu vim de cidade pequena, cheguei lá, tem 20 mil funcionários. 20 mil funcionários no Congresso Nacional. E aí é interessante porque o Congresso Nacional é o maior prédio de Brasília, não sei quem conhece, e nenhum outro prédio pode ser maior que o Congresso. Os segundo maiores prédios tem que ser os ministérios, e nenhum outro prédio pode ser maior que o ministério. É um planalto, não pode ter muros, justamente para ter uma visão muito clara da construção do poder, uma ideia comunista, como se fosse empregado, patrão, ou pai, filho, e político, burocrática e população. E aí eu entrei dentro do plenário a primeira vez e eu senti um baque, que é como se fosse dentro do Maracanã. Porque a esquerda fica na esquerda e só usa a tribuna da esquerda, a direita fica na direita e só usa a tribuna da direita. Aí eu não sabia se eu sentava na esquerda do lado da Maria do Rosário e da Érica do Cocai, ou se eu sentava na direita com o Frota atrás de mim. Estava junto com o Kim, que era o Centrão, né? Que eu sou liberal. Entre o Frota e Maria do Rosário, Centrão também tem verdade. Aí eu decidi ficar um bom período em pé. Até porque a gente era novo, nunca teve uma bancada liberal lá, e enfim, a gente teve que conquistar assentos, e hoje a gente muitas vezes falta o plenário, né, que então é sensacional. E uma das coisas que me incomoda é que o Congresso é uma grande maioria que sempre advoga para uma minoria, e nós somos uma minoria que advoga para a maioria. Isso é muito difícil. Eu estava conversando com a Rode, e uma das coisas que incomoda é sempre a presunção de má-fé. Sempre se faz uma análise superficial das coisas e não se aprofunda, e a necessidade de dar alguma opinião política, porque 95% das pessoas se acham pós-graduado em política e nunca leram um livro. E temos vários exemplos que nós estamos sozinhos. E é muito difícil defender essa pauta. Vou dar um exemplo. Tem um projeto de lei que tenta obrigar a colocar braille em todos os remédios. Quem é a favor, permaneça como está. Olha só, aprovado. Eu fui o único que levantou a mão. Mas Gilson, você é contra o deficiente visual. Gilson, você é um carrasco. Assim, não, gente, é o seguinte. Nós somos em 207 milhões de habitantes, nós temos só 500 mil cegos. Dos 500 mil cegos, só 10% leem braille. Então nós vamos encarecer todo o setor produtivo de remédio, de algo que é tão necessário e já caro, por conta de uma super minoria. E fica mais caro para todo mundo. Vamos solucionar o problema? Vamos fazer um QR Code ou disponibilizar de outra forma. E isso é só um exemplo, porque tem números. Nós fizemos um levantamento, nós já estamos em 4.100 projetos de lei protocolados nessa legislatura. A maioria é inútil, desnecessário, não atinge o fim que se destina. Obrigado a botar caixa eletrônico adaptado para não em banco. Eu falei, gente, compra um banquinho. Obrigar as lojas a vender só um pé do calçado. Só um Pedro Calçado. Essa é do Pedro que sai aqui de Santa Catarina. Que partido que ele é, né? Qual partido? Do PT. E aí, o que eu quero explicar para vocês, aí eu tive uma vitória muito grande, porque na CCJ eu consegui barrar, a gente fez um voto separado só para marcar posição. Era para obrigar todos os estabelecimentos comerciais a terem um estatuto de idoso. E aí a gente fez um voto separado para tentar barrar esse projeto. Nós conseguimos. Eu fiquei tão feliz. Conseguimos. Aí a gente fez toda aquela explicação liberal que impede a livre iniciativa. Aí um dos fundamentos foi o seguinte: não, mas isso é tão pequeno, é uma burocracia tão pequena que não vai impedir o empreendedorismo. Eu expliquei, cara, isso é que nem jogar uma xepa de cigarro no bueiro. Aquela xepa realmente não vai acabar com o meio ambiente, mas é a soma de todas as xepas, de todas as burocracias que torna o sistema inviável. E nós vencemos. Como a gente venceu isso lá, eu na sequência já apresentei um pedido de revogação também da obrigatoriedade de ter o Código de Defesa do Consumidor em todos os estabelecimentos, que hoje é obrigatório. Como se não tivesse todo mundo isso no celular.
E aí fiquei muito feliz, protocolei. Depois de 2 dias do protocolo, eu perguntei para o assessor, dá uma olhada lá onde é que está, qual é a movimentação e tal. E ele pegou, colocou no sistema e adivinha, alguém protocolou um projeto que obriga a ter o Código de Defesa do Consumidor em todos os estabelecimentos em braille. E eu costumo lá falar, eu ouço o Frederic Bastiat fala que a melhor lei é aquela que não existe. E eu ouso discordar dele porque eu diria que a melhor lei que existe é a leitura. E isso é fantástico porque o que nós precisamos é devolver a liberdade às pessoas, porque com liberdade as pessoas passam a ter responsabilidade. Hoje a gente vive um ambiente que tudo se espera do governo e a gente espera que o governo resolva os nossos problemas. E isso é um problema muito sério, porque até eu gosto muito do livro do Garchagen, porque que as pessoas adoram o governo, mas odeiam os políticos, sendo que são eles que administram tanto as empresas estatais, que governam a nossa vida, que tentam achar que resolvem os nossos problemas. E aí, eu fiquei muito desanimado nos primeiros 4 meses de mandato, porque todo mundo me fechava as portas, achavam que a gente é burro, tinha que desviar de várias antas, e realmente é improdutivo. De 2 meses para cá, eu percebi, fiquei muito feliz, quando eu li Roberto Campos, ele fala exatamente uma frase que mudou a minha vida na legislatura. Ele disse, quando eu cheguei aqui, eu esperava fazer o bem, mas a verdade é que tudo que nós conseguimos nesse momento é evitar o mal. E por isso, gente, o processo legislativo, o poder legislativo, ele precisa ser moroso. Ele precisa ser devagar, porque tudo que sai de lá, ou pelo menos a maioria, é ruim, então melhor que não ande. Quem precisa ser ágil, rápido e efetivo é o poder executivo. O poder legislativo, ele precisa ser quietinho. Por isso que eu digo que o mês mais produtivo do legislativo, dessa legislatura, é julho. 1 semana aprovou a reforma da Previdência e 2 semanas de recesso. Perfeito. Essa que é a grande verdade. Tem gente que não acabar com recesso ainda. Eu pago para ele ficar em casa. Sim. E eu vou contar uma história que isso representa exatamente assim. Eu, quando iniciei a legislatura, um dos meus compromissos é abrir a caixa preta do Congresso, porque quem quer resolver os problemas do Brasil, vamos começar da própria casa. E fiz vários levantamentos, e um deles que eu verifiquei, que tinham vários parlamentares que faziam viagens oficiais. E eu sabia que era fake. A viagem era para fazer de um dia, ficava 4, às vezes pagos pela casa, às vezes não. E eu achei aquilo muito errado e vi que havia um padrão de que os parlamentares, a maioria deles era do PT, PCdoB, PDT e PCdoB. Aí eu peguei, mandei um ofício, pedi explicações que aquilo era errado e não tive resposta, pedi de novo, até que eu resolvi ir lá pessoalmente. E aí eu percebi que na política, até certo você está errado. Porque aí eu cheguei, pedi explicação, daí o cara falou assim, não, Gilson, eu sei que tu é do Novo, que a política de vocês é diferente, e que esse ano nós vamos fazer várias votações importantíssimas, mas você não acha, talvez seria bom nessas votações importantes e tal, que fossem mais deputados desses partidos viajarem? Percebe que às vezes a gente fica num puxa-repuxa que precisa ser muito audacioso ou experiente ou até corajoso para enfrentar a quantidade de erros, às vezes para escolher o menor. E durante esse tempo que eu tive nesses 6 meses, eu percebi de que nós, da minoria, apesar de ser uma minoria, a gente consegue mesmo fazer verão. Eu disse, você não vai conseguir nada sozinho e tal. Gente, para vocês terem ideia, por exemplo, as comissões, elas têm efeito terminativo e conclusivo. Então, a maioria dos projetos não vão a plenário, aliás, 80%. Então, por exemplo, eu que estou na CCJ, como já aconteceu, às vezes tem 34
presentes no painel, mas de fato tem 3 ou 4 na comissão, não é isso, Kim? E aí se vota, se aprova, se discute 40, 50, só com 2 ou 3 pessoas. E eu, ou o Kim, ou o Bruno, nós podemos ser essas pessoas. Então vale a pena ser alguém com um pensamento diferente, mesmo sendo a minoria, que a gente consegue explicar com calma, coerência, lógica e educação, coisa que nós não estamos acostumados, justamente porque a maioria presume a má fé. Eu tenho apanhado muito na imprensa, porque eu fui nomeado relator daquele daquele projeto dos agrotóxicos, que obriga a colocar nas caixas de produtos alimentícios os agrotóxicos. Aí já começou a me ligar a imprensa: oh, que legal, Gilson, agora ninguém mais vai morrer de câncer. Agora nós vamos saber que agrotóxicos tem os produtos, vai ter produtos mais de qualidade. Aí eu perguntei para a entrevistadora assim: qual é o agrotóxico que você não gostaria de consumir? Aí você adianta estar na caixinha? Segundo, imagina eu fazer um tempero, vai salsa, cebolinha, coentro, cebola, alho. Para eu vender esse tempero, eu vou ter que ter uma caixa de geladeira. Terceiro, vai acabar com a produção artesanal, com os pequenos, aquele que faz geleia, queijo, bolacha. Acabou, só as grandes empresas vão conseguir cumprir a exigência. Mais do que isso, vai ter que ter alguém para fiscalizar. Isso tem um custo, nós pagamos a conta. E mais do que tudo, eu sei que você se preocupa com a alimentação e gostaria de alimentos saudáveis. Então, o melhor produto, sabe qual é? É aquele que nem rótulo tem. E é isso que nós temos que pensar. Achar que alguém, algum político que não faça algum estudo de impacto, de resultado, de consequência futura, de uma visão muito superficial, de alguém de fora para agradar uma minoria, vai dar certo, porque não dá. Então a gente, eu, o Kim, os liberais, temos que realmente ser corajosos, porque a gente apanha sempre de grupos específicos. Apanha. E ninguém, ou poucos, agradecem quando você advoga para todo mundo. Gilson, uma situação específica. Gilson, assina essa PEC aqui da Previdência, são das enfermeiras. Nós temos em torno de 2 milhões de pessoas, entre formados e formandos, que tem essa categoria. E nós precisamos de uma situação especial, por conta disso, por conta daquilo, por conta daquele outro. Todas as razões razoáveis. Você assina para ajudar esses 2 milhões de pessoas? Aí eu falei: não, eu não vou assinar. Por quê? Porque eu prefiro ajudar as outras 205 milhões de pessoas. Percebe que quando você gera direito para alguém, você automaticamente gera dever para todos os outros. Essa frase é de Adam Smith. E aí, já entrando um pouquinho na Previdência, nós temos várias categorias que não têm lobby, mas que deveriam ser protegidas. Desde o cara que enfia a espada de goela abaixo, que trabalha no circo, o dublê, o trapezista, o cara que trabalha na mina, o que planta fumo, o servente do pedreiro, o caminhoneiro, o eletricista. Todos eles vão ter que trabalhar mais por conta ou do policial, ou do professor, ou da enfermeira. E isso é todo o tempo, a isenção fiscal ou territorial. Nós temos uma loucura no Brasil, que a peça produzida em São Paulo pega 2 navios, um por rio, outro por mar, mais um caminhão, é montada em Manaus, pega mais caminhão, mais 2 navios para vender a moto em São Paulo. Porque o custo logístico, o custo de manutenção de estrada, talvez as mortes, ainda valem mais a pena porque alguém decidiu que a isenção fiscal teria que fazer isso. É por isso que tem metalúrgica no Mato Grosso e pecuária em São Paulo. Nós temos uma inversão de valores contra a lógica real que não se sustenta e faz com que o custo do Brasil seja muito caro. E a presunção de má-fé, ela é sempre presente. Vocês calculem comigo, o Caio, como ele é multimilionário, ele compra um imóvel de R$1 milhão, por exemplo. Por que ele tem que reconhecer firma? Por que ele tem que autenticar documento? E essa escritura não passa por menos de 30 dias. Por quê?
se presume a má fé. 2 ou 3% fazem falcatrua, fazem falsificações. Só que os 100% pagam. E vocês percebem, e façam a conta, que nesses 30 dias, apenas 1% de R$1 milhão que ele gastou já dá R$10 mil. E eu não estou calculando o custo ou o prejuízo de um próximo investimento, ou das outras taxas, dos outros tributos. O custo é gigante por conta de uma proteção que não merece, é bater palma para louco. O custo de nós termos isso é gigante. Quanto tem tempo? Acabou? Então só deixa... Eu vou usar o tempo do Arthur aqui mais uma E isso é tão cultural, mas nós precisamos mudar. Eu estava numa choperia em Amsterdã, e aí tinha uma estação de chopp, e não tinha ninguém para servir o chopp, você servia sozinho. Aí anotava na comanda qual chopp que você pegava, e depois pagava. Eu perguntei para um garçom, tá, mas não tem um monte de gente que pega chopp e não paga? Ele disse, tu é brasileiro, né? Quanto é que custa um garçom lá no Brasil? Aí eu disse, fiz a conta de quanto é o custo mais os tributos, dá uns $500, né? Daí ele disse, cara, tu acha que tem roubo de $500 de chopp aqui? Não tem. Segundo, cheio de câmera, uma estação redonda, tu acha que alguém vai ali pegar chopp e não anotar, alguém está do lado? Tá pouquíssimo. Terceiro, nós temos uma pesquisa de que a diferença de servir chopp, pedir na mesa, o garçom ir lá pegar e te servir e trazer para aqui, o cara que vai lá e pega sozinho, é 25% a mais que ele consome. Pensa na inteligência das pessoas, porque é uma relação de confiança do setor privado, do setor público. A partir do momento que nós estabelecemos uma relação de confiança com as pessoas, mesmo que o percentual de desastre ou de falcatrua seja pequena, geralmente vale a pena arriscar, porque existe um autocontrole da sociedade. Isso é o mercado, isso é a responsabilidade. Então talvez esse seja um recado que eu consigo passar em 15 minutos e terminar dizendo uma frase que eu sempre gosto de dizer, que é de Ayn Rand, que quando a pessoa física ou a pessoa jurídica ela comete um erro, ela sofre as consequências e paga a conta. Mas quando o poder público ou um político comete um erro, todos nós pagamos a conta. Então a responsabilidade, queira ou não queira, é de todos nós, porque não existe vácuo de poder. Se a política é de todo mundo, está na hora de fazermos parte, independente se gosta. Isso aqui, política é que nem salada. Não importa se eu não gosto de comer a salada, ela vai te fazer bem. Então fica aí a convocação de nós aumentarmos esse coro e quem sabe no futuro, 2020, 2022, a gente deixe de ser uma minoria. Muito obrigado.